Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Vidal titular, time escalado para confronto contra São Paulo. Vasco quer jogador do Mengão? Craque do Vélez indo para o Benfica e Vélez se desfazendo para confronto com o Flamengo pela Libertadores. E Lázaro, de saída do Mengão, roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Meu amigo, você quer ficar cada vez mais bem informado em tudo que acontece no Mengão? Não deixe de baixar agora o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Com o OneFootball, você tem todas as notícias do Mengão na palma da sua mão, na hora que você quiser. Você também tem jogos da Bundesliga e de outros grandes campeonatos pelo mundo, pelo OneFootball, né? Estatística, resultados do Flamengo, tudo, absolutamente tudo sobre o futebol no OneFootball. Você consegue também ver os melhores momentos do Mengão no Campeonato Brasileiro com excelente qualidade de imagem e de som. Não perca tempo, meus amigos. Agora, clique com o seu celular no link da descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e baixe agora o OneFootball para que você fique cada vez mais bem informado. Algumas notícias que eu vou estar dando aqui nesse vídeo, eu consegui ter acesso a ela através desse aplicativo. Para baixar o OneFootball, dá essa força. Clica aqui no link dessa descrição para que a galera do OneFootball saiba que você conheceu o aplicativo através do canal do Flamenguista em Portugal. Meus amigos, muita coisa para a gente conversar hoje aqui. Amanhã tem decisão. São Paulo e Flamengo no Morumbi. A maior Copa do Brasil de todos os tempos. 4 clubes gigantes disputando o título. Fluminense e Corinthians, 7h30 da noite, aí do Brasil, direto do Maracanã. Logo depois, direto do Morumbi, São Paulo e Flamengo. 2 jogões. E, meus amigos, Flamengo, né? Infelizmente, aí o Flamengo não consegue segurar aí as suas escalações, né? Enfim, tem gente no Flamengo que informa aos jornalistas e os jornalistas, por sua vez, cumprem a sua função e acabam divulgando o time do Flamengo. Escalação do Flamengo. Dorival arma a equipe sem surpresas para a semifinal contra o São Paulo. Treinador repete a formação que disputou a maioria dos mata-matas desde a sua chegada, com Thiago Maia e João Gomes no meio. Vidal treina entre os reservas. Muita gente com a expectativa aí de ter o Arturo Vidal como titular. Não. O Arturo Vidal é banco desse time do Flamengo, e ele é reserva do time reserva desse time do Flamengo. Então, não teremos aí o Arturo Vidal como titular. Relacionados, meus amigos. Já vou dar o time. Relacionados. Quem viajou para São Paulo? Ayrton Lucas fez uma excelente partida contra o Palmeiras. Estará na reserva. Davi Luiz, De Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Gabi, Hugo volta ao banco de reservas depois da suspensão contra o Palmeiras, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Matheus Cunha, Matheus França, Mateuzinho, Pablo, Pedro, Rodinei, Santos, Thiago Maia, Vitor Hugo, Vidal e Vitinho, né? Não estão relacionados para esse jogo nem Guilherme Varela e nem Eric Pulgar, que ainda não estrearam no Flamengo e não foram inscritos na Copa do Brasil. Um Flamengo completo e sem novidades para encarar o São Paulo na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Depois de descansar os titulares no empate de 1-1 com o Palmeiras no último domingo, Dorival armou a equipe com apenas 3 nomes que começaram o duelo no Allianz Parque: Davi Luiz,
Thiago Maia e João Gomes. Em atividade realizada na manhã dessa terça-feira no Ninho do Urubu, o treinador optou por manter o time que vinha jogando nos jogos de mata-mata, como na goleada de 7-1 diante do Tolima, nos duelos contra o Corinthians pela Libertadores e na partida de ida contra o Atlético Paranaense. Vidal, que foi titular na Arena da Baixada há uma semana, trabalhou entre os reservas. Desta maneira, o provável Flamengo, com base na atividade dessa terça-feira no CT, tem Santos no gol, Rodinei, que nem no banco ficou no jogo contra o Palmeiras, volta à lateral direita. Zaga com Davi Luiz e Léo Pereira. Léo Pereira nem no banco ficou na partida contra o Palmeiras. E Felipe Luiz na lateral esquerda. Meio campo, Thiago Maia de primeiro volante, João Gomes e Everton Ribeiro de meias. No ataque, Arrascaeta como homem de ligação, o melhor ataque do Brasil, Gabriel e Pedro na frente. Flamengo e São Paulo se enfrentam a 21h30, horário de Brasília, no Morumbi, pessoal. Então, meus amigos, temos aí o Flamengo praticamente completo, né? O Flamengo aí tendo uma possibilidade única de uma grande vitória no campo do São Paulo. Queria que você escrevesse aqui agora, nesses comentários, né? O que você acha dessa escalação do Flamengo? Você gostaria que Vidal fosse titular? Lembrando, esse time do Flamengo quase completo, sem as duas novas contratações, né? Que são o Eric Pulgar e o Guilherme Varela, sem Bruno Henrique machucado e sem Rodrigo Caio. Mas, meus amigos, boa notícia aí em relação ao nosso zagueirão. Flamengo descarta a cirurgia e Rodrigo Caio inicia a transição de olho em reta final da temporada. Zagueiro responde bem ao tratamento conservador para lesão no menisco e já corre e faz atividades com bola com preparadores e fisioterapeutas. Comissão planeja retorno. Cirurgia descartada, recuperação acima do previsto e trabalhos no campo desde a última semana. Rodrigo Caio tem boas notícias para comemorar no processo de recuperação de lesão no menisco que o tirou dos gramados há 1 mês e meio. O tratamento conservador foi bem sucedido e a previsão da comissão técnica do Flamengo é tê-lo à disposição na segunda quinzena de setembro. O zagueiro já deixou o departamento médico e está em processo de transição para preparação física, intercalando com atividades preventivas de fisioterapia. Rodrigo Caio já corre normalmente no gramado no Ninho do Urubu e faz trabalhos leves com bola. A lesão que ocorreu depois da derrota de 1-0 para o Corinthians no dia 10 de julho em Itaquera, Rodrigo relatou sentir um estalo ao se movimentar para receber um passe que deixou o gramado ainda no primeiro tempo. Inicialmente houve um temor por uma lesão mais grave, mas o diagnóstico no exame de imagens de lesão no menisco medial tranquilizou o atleta e o departamento médico. Diante do retrospecto recente, foi decidido por um tratamento menos invasivo, de maneira conservadora, com uma nova cirurgia como último recurso, e não foi necessário. Rodrigo Caio passou por artroscopia no fim de 2021 e complicações o afastaram do gramados em boa parte do primeiro semestre de 2022. Na temporada, são 12 partidas, 10 como titular, né? Meus amigos, eu vou falar uma coisa para vocês assim, infelizmente, né? Felizmente, melhor dizendo, o novo processo IAEXUS, o processo de fisiologia, fizeram com que o Flamengo não tivesse novas contusões musculares, né? Mas assim, as escolhas desse departamento médico do Flamengo sempre me trazem uma certa preocupação. Vale a pena lembrar que quase o Gustavo Henrique não foi vendido, a negociação do Gustavo Henrique com o Fenerbahçe não foi concluída, porque também em determinado momento aí, ao invés da cirurgia, não sou médico, mas em vez da cirurgia, que é o que a maioria dos médicos aconselham, o Gustavo Henrique também não fez um processo de recuperação convencional. Fez esse processo de recuperação aí diferente aí do departamento médico do Flamengo. E aí o Flamengo não conseguiu vendê-lo por definitivo, porque os médicos lá do Fenerbahçe questionam esse processo.
né? 10 de julho, Rodrigo Caio se machucou. Hoje, cirurgia de artroscopia no joelho geralmente tem um período de 1 mês, né? Nós vamos para 3 meses nesse período de recuperação do Rodrigo Caio. Enfim, meus amigos, eu acho sempre muito estranho as decisões aí desse departamento médico do Flamengo, né? Graças a Deus, agora o departamento de fisiologia tem trabalhado bem, mas o departamento médico do Flamengo sempre me inspira muita, mas muita desconfiança. Foram vários erros ao longo dessa convivência. Meus amigos, mercado da bola. E aí o Flamengo pode trazer um dinheirinho aí com uma negociação importante. Meus amigos, Lucas Paquetá está cada vez mais perto da Premier League. Jornal inglês, Newcastle pronto para pagar 50 milhões de euros pelo brasileiro. Milan observa com potenciais beneficiários, entre eles o Mengão. O AC Milan pode se beneficiar bastante, já que Lucas Paquetá continue fortemente ligado a uma mudança para o Newcastle United, afirma um relatório. Paquetá chegou ao Milan do Flamengo por 35 milhões de euros na janela de 2019. O brasileiro teve um impacto extraordinário sobre o comando do técnico Gennaro Gattuso, que jogou como meio-campista em seu 4-3-3, também como ala esquerdo. No entanto, as lutas começaram com a chegada de Marco Giampaolo, pois não conseguiu encontrar um papel para ele. Paquetá decidiu buscar novos ares em busca de mais tempo de jogo. Em setembro de 2020, ele se juntou ao Lyon, onde acumulou 21 gols e 14 assistências em 80 jogos, que é um bom retorno para a contratação de 20 milhões de euros. A Gazeta dello Sport informa que o Milan não apenas obteve este valor, mas também garantiu uma percentual de lucros de uma venda futura de 15%. Agora, Paquetá, que entrou na mira do rico Newcastle, está pronto para gastar cerca de 50 milhões para levá-lo à Premier League e completar um meio-campo totalmente brasileiro com Bruno Guimarães e Joelinton. Nesse caso, a mudança foi formalmente concluída. O Milan ganhará cerca de 7,5 milhões de euros, se fossem os 50 milhões de euros, que certamente seria um impulso para os cofres. Meus amigos, não é só o Milan que vai ganhar com essa transação, né? Se é 7 milhões e meio, o Flamengo tem aí como clube formador do Lucas Paquetá 2 milhões e meio. Então, algo em torno aí, arredondando 1 milhão de euros na conta do Mengão aí, ou seja, 5 milhões de reais com essa negociação do Lucas Paquetá, né? Indo aí para a Premier League, uma grande negociação. Meus amigos, aí uma notícia para rir, né? Jogadores do Flamengo cada vez mais são bem avaliados no mercado. E aí o Vasco e os vascaínos clamam por jogador que está deixando o Flamengo. Capitão e camisa 10. Prestes a deixar o Flamengo, Rodinei é especulado no Atlético Mineiro, Grêmio, e também vem agradando os vascaínos que têm clamado pelo jogador. O lateral direito vive ótima fase com o manto sagrado. E, nesse sentido, tem virado alvo de vários torcedores por poder sair sem custo. Desse modo, os vascaínos parecem engajados em forçar ao Vasco, ao menos, a sondar o jogador para saber se ele teria interesse. Alguns torcedores até rasgaram elogios a Rodinei. Rodinei virou folclórico. O cara está jogando muito no Flamengo e jogou muito no Inter. Vai estar livre no final do ano. Cabe muito no Vasco. Entre aspas, apesar de ser do Flamengo, acho que seria uma burrice não tentar a contratação dele para o ano que vem, já que teria um fator positivo para ele continuar no Rio. Rodinei no Vasco é luxo. Chegaria para ser capitão e embaixador, camisa 10 e a AP toda. Pode trazer. Meus amigos, eu tenho que rir, né? O Vasco querendo o Rodinei, meus amigos, aí, né? Se desesperando para ter o Rodinei, meus amigos. É muito engraçado aí. Nosso arquirrival
infelizmente para eles, né, passam aí por uma crise gloriosa de novo na segunda divisão, devem subir para a primeira. E aí querem como craque do time o Rodilino. Meus amigos, né, nada vai mudar. Nada vai mudar. Mas, meus amigos, a gente está falando no jogo contra o São Paulo. Vou pedir para você que está aqui nesse vídeo, está assistindo esse vídeo, essas informações que eu estou trazendo, algumas aqui da Europa, que vocês sentem o dedo no like, vamos sentar o dedo no like e vamos se inscrever no canal. Se inscrevam no canal Flamenguista em Portugal. É muito importante a sua inscrição, né? O que eu tenho para falar a vocês é o seguinte: além do São Paulo, essa semana a gente tem o Botafogo no fim de semana e já começa a ter Libertadores, né? E aí, meus amigos, o nosso rival, o nosso adversário, o Vélez, né, tá tendo bastante problemas. Libertadores, novo técnico do Vélez, Sarsfield, passa por instabilidade no comando. O time argentino vai mal, principalmente no Campeonato Argentino, onde ocupa a penúltima posição. Está cada vez mais próximo o embate do Flamengo pela competição mais importante da América, a Libertadores. O adversário do Mengão nas semifinais do torneio, o Vélez Sarsfield, da Argentina, não vai nada bem no campeonato nacional. Fato que o mais querido deve estar atento. Comandado por Alexander Medina, aquele que foi treinador do Internacional também. A equipe dos hermanos conta com números nada animadores para os torcedores, né? Alexander Medina, o cacique Medina, no comando do Vélez, 20 jogos, mais ou menos igual o que o Dorival tem. 5 vitórias e 6 derrotas. 40% de aproveitamento. Está lembrando alguém, meus amigos? Esse aproveitamento lembra alguém? Ou traz pesadelos a você? Para mim, traz pesadelos. 22 gols marcados e 23 gols sofridos. 5 jogos sem sofrer gols. 26º no campeonato argentino de 28 clubes e na semi da Libertadores com o Flamengo. Levando-se em conta as 20 partidas do cacique Medina no comando do time da Argentina, foram apenas 5 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Com isso, o aproveitamento do Vélez nesse período é de 40%, evidenciando um momento delicado dos Los Hermanos. No campeonato argentino, é onde o panorama é mais delicado para o clube. A equipe de Alexander Medina amarga a penúltima colocação, o 26º colocado no torneio de 28. O adversário do Flamengo na Libertadores conta com saldo negativo de gol, porque balançou as redes 22 vezes e foi vazado em 23 oportunidades. É bem verdade, meus amigos, é bem verdade que os argentinos não têm aí o problema de rebaixamento, é uma média de gols que gera essa possibilidade de rebaixamento, né? Então, eles algumas vezes realmente usam times reservas lá para jogar os campeonatos e priorizam as Copas, de certa forma, o que o Dorival está fazendo também. Mas, meus amigos, né, tudo que está ruim pode ficar pior, e aí, né, para o Flamengo, de certa forma, é bom. Por quê? Porque o principal craque do Vélez pode sair ainda nesta janela de transferência. A gente está falando de um jogador que, inclusive, já foi sondado pelo Flamengo. Esse jogador é o Luca Orellano, né? O camisa 10 do Vélez, né? Benfica terá encontrado, jornal aqui de Portugal, uma alternativa a Ricardo Horta. Luca Orellano, extremo do Vélez, é a hipótese de reforçar os encarnados. Perando impasse nas negociações por Ricardo Horta, lembrando, Benfica hoje, aqui em Portugal, ganhou de 3-0 do Dinamo de Kiev e se classificou para a disputa da Champions League. Benfica hoje é um clube da Champions League. O Benfica já olha para alternativas ao avançado do Sporting Braga. Entre as opções está Luca Orellano, extremo de 22 anos ligado aos argentinos do Vélez Sarsfield, segundo adiantou o jornal O Jogo. O jogador termina contrato em dezembro do ano próximo e tem uma cláusula de 8 milhões de euros, ou seja, quase a metade de 17,5 milhões do negócio que os encarnados teriam acordado para pagar ao Braga. Lucas Orellano pode alinhar as suas duas alas e leva 38 jogos na presente temporada,
pelos Vélez com 4 gols e 4 assistências. Recorda-se que o Benfica continua sem conseguir fechar a contratação de Ricardo Horta ao Braga, uma vez que o Málaga parece inflexível quanto à verba que pretende receber em relação à percentagem que detém pelo jogador. Ou seja, meus amigos, ainda pode pintar, né? Lembrando, aqui na Europa o mercado fecha no dia 30. Né? E o Benfica, prioridade, Ricardo Horta, do Braga. Se não conseguir, pode ser que o Lucas Orelhano nem jogue o jogo contra o Flamengo. Palavras do diretor desportivo no jornal O Jogo, né, que diz: Benfica, se chegar uma oportunidade por sair, temos de sentar-nos. Palavras do diretor desportivo do Vélez sobre Lucas Orelhano. Lucas Orelhano, extremo do Vélez Sarsfield, é uma dos nomes referenciados pelo Benfica como alternativa para o ataque, face ao impasse das negociações por Ricardo Horta, tal como informou O Jogo em tempo oportuno. O emblema argentino aponta nessa altura precisamente o valor máximo que pode receber, 8 milhões de euros. Esse é o número estipulado na cláusula de rescisão do atacante, que tem contrato até dezembro de 2023. Christian Vacedas, diretor desportivo do Vélez, foi questionado sobre a possível saída do jogador. Benfica, se chegar uma oportunidade para sair, temos de sentar-nos com ele e com as suas pessoas para os ouvirmos. Formalmente, não chegou nada, garantiu a rádio Vélez 670. Estamos muito contentes com o Luca. É um miúdo excepcional, muito introvertido. Dentro de campo, quando está inspirado, finta-te facilmente. É o que mais queremos, que use o seu drible, porque consegue um bom futebol, situações de golo e assistências. Está a fazer um esforço impressionante para trabalhar para a equipe. Melhorou bastante. Tem de voltar a ser esse jogador determinante que sabemos que é. Canhoto extremo de 22 anos, que joga habitualmente à direita, é uma das opções das águias perante ao risco cada vez maior do insucesso pelo negócio de Ricardo Horta. O Braga exige 15 milhões dos 17,5 acordados com o Benfica. E o Málaga aponta 67% do passe a que tem direito. Ou seja, meus amigos, se a situação do Vélez já está complicada para enfrentar o Flamengo, pode ser que ele perca aí um dos seus principais jogadores, meus amigos. Pode ser que o confronto pela Libertadores na semana que vem seja aí um confronto muito facilitado pelo Flamengo. Por quê? Porque o Vélez, mesmo com a péssima situação no campeonato argentino, pode perder um de seus principais jogadores para o confronto com o Mengão. Né? Diria até, né, Lucas Aureliano, eu vi ele jogar, acho ele ali um canhotinho habilidoso. Para mim, ele é um pouco lento só. Né? É o que eu tenho acompanhando, lembrando ali, né, que o Vélez tem um trio de ataque de Lucas, né? Lucas Prato, Lucas Aureliano e Lucas Altim, ali que é um dos artilheiros da Libertadores também. Pode ser que o Luca não continue ali no nosso adversário. Para o Flamengo é sempre melhor. Meus amigos, né, não é só o nosso adversário que pode perder um jogador até a realização do jogo contra a Libertadores. Eu venho trazendo todas as notícias que saem na Inglaterra aqui. Né? E aí é o seguinte, né? Vai acontecer ou não vai acontecer? No Brasil, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, abriu o jogo e falou sobre a possibilidade da saída do Lázaro, que interessa ao West Ham na Inglaterra. A joia rubro-negra vive grande fase em 2022 e é um dos principais destaques do time B do Flamengo. Aí disse hoje o Marcos Braz, de fato teve proposta e o Flamengo entende que ela deve ser melhorada. Aliás, eu trouxe com exclusividade aqui no canal Flamenguista em Portugal, né? Aqui da Europa se falou dessa proposta, e eu trouxe, aí está confirmando, o Marcos Braz está confirmando. Se vai ser melhorado ou não, não depende da gente, estamos aguardando. O Lázaro é um jogador muito importante e a gente conta com ele. Depende muito mais de quem quer comprar, porque a gente não quer vender. Eles já sabem o valor que a gente quer, diz Braz ao programa
de primeira. O Flamengo teve uma proposta por Lázaro e rejeitou a primeira oferta do clube inglês. O West Ham ofereceu cerca de 6 milhões de libras. A notícia foi divulgada primeiramente no Globo Esporte, depois confirmada por Fabrizio Romano, um dos principais jornalistas do mundo no futebol da Europa. Para o Flamengo, o valor oferecido está abaixo do que vale o jogador e, por isso, recusou a oferta. Contudo, a negociação continua e pode ser decisiva durante a semana. O clube pediu o dobro do valor e vê a possibilidade ainda de ter um percentual em futuras negociações de direitos econômicos. Já o West Ham tem a intenção de comprar 100% dos direitos do jogador. A janela de transferência do mercado europeu fecha dia 1º de setembro. Caso não consiga chegar aos valores que o Flamengo deseja, o clube inglês pode propor metas e bonificações a serem incluídas no decorrer do desempenho do Lázaro. Pessoal, já aqui na Inglaterra, né, aqui do lado na Inglaterra, ex-empregado do West Ham diz a verdade sobre o interesse de West Ham trazer Lázaro. O West Ham United não está buscando um acordo para o craque brasileiro Lázaro, apesar dos relatos de uma transferência por 10 milhões de pounds, segundo ex-empregado, ex-funcionário do West Ham. O brasileiro está ligado a uma mudança para o estádio de Londres e o presidente do Flamengo confirmou que o clube londrino entrou em contato sobre uma possível transferência. No entanto, de acordo com o ex, falando ao podcast West Ham Way, em 22 de agosto, os comentários são motivados pelo agente e um acordo com o jogador ainda não foi discutido nesse verão. Disseram-me que não há nenhuma verdade em que um acordo esteja sendo fechado, mesmo sendo particularmente discutido, disse ele. Acho que foi mais motivado pelo agente. Acho que os agentes falaram sobre esse acordo e eles provavelmente o ofereceram ao West Ham em algum momento. O presidente do Flamengo provavelmente acrescentou crédito a isso, dizendo que o West Ham está atrás dele. Mas não acho que o West Ham esteja realmente perto de assinar ou mesmo que fizeram uma oferta para assiná-lo. Do jeito que está, este acordo não está fechado. Podemos ter um interesse fugaz nele, mas não me disseram que está perto. Isso veio diretamente do clube. Faz sentido, diz o jornal inglês. Lázaro é, obviamente, um jogador talentoso, marcando 4 gols e registrando 2 assistências em 20 jogos no Campeonato Brasileiro até agora, com apenas 20 anos de idade. No entanto, o tipo de jogador que Moyes tem como alvo nesse verão é mais comprovado ao alto nível das principais ligas da Europa. Por isso, sempre foi uma sugestão no campo esquerdo na imprensa. Também há preocupações se Lázaro conseguiria ou não uma permissão de trabalho para se mudar para a Inglaterra, considerando que ele não jogou pela seleção brasileira e também não jogou muito pelo seu clube. Com opções de ataque nessa posição, já incluídos nomes como Said Berramah e Pablo Fornais e Manuel Zanzini, parece improvável que alguém não comprovado os desloque desse elenco. Meus amigos, existe uma lei, né, para o visto de trabalho na Inglaterra, que o jogador de futebol tem que comprovar ali passagens pela seleção brasileira. Isso sempre atrapalha ali a compra de times ingleses, de jogadores jovens aí do Brasil, né? O Lázaro não tem na seleção principal, mas tem muita passagem na seleção de base do Brasil. Queria saber de você, meu amigo. Você gostaria de ver o Lázaro jogando na Premier League? Escreva aqui nos comentários. De novo, a participação de vocês é sempre muito importante, em todos os nossos vídeos. Meus amigos, estou com esse casaco lindo aqui do Flamengo, né, da coleção do ano passado do Mengão, né? Eu adoro produtos oficiais do Flamengo. Eu vou ensinar você agora, né, com a minha ajuda, a ter enormes descontos em produtos oficiais do Flamengo na loja oficial do Mengão, na Espaço Rubro Negro. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó, linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó, 2G. Vamos comprar 2G. Comprar.
Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, R$ 299,99, né? Aí primeiro vocês vão, primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. OK? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$ 30 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$ 50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Se inscreva no canal, hein? Rumo, meus amigos. Aqui, ó, plaquinha dos 100 mil, rumo aos 110 mil inscritos. Conto com a sua inscrição, se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.